Você faz parte da pior turma da escola, e no seu primeiro dia de aula é apresentada uma super criatura, que será seu professor pelo resto do ano, e irá destruir a Terra se você não finalizá-la antes das aulas terminarem. O que você faria? Você acha que daria conta desse serviço? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Nagisa e os outros estudantes tentando finalizar o Koro Sensei, e eu vou apontar os erros cometidos por eles, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar Assassination Classroom. Começamos com uma vista da Lua, que está quase totalmente destruída. Então passamos para um esquadrão de militares que está se preparando para pousar no objetivo de sua missão. O oficial diz que a sobrevivência deles depende do sucesso dessa operação. Podemos ver que um dos militares está observando a foto de sua esposa e filha. Eles saltam do helicóptero e chegam ao solo, enquanto uma enorme força-tarefa acompanha a missão por câmeras. Os militares se aproximam do alvo e entram em formação. Então um dos homens é puxado para o alto por um tentáculo, outro soldado é arrastado pelo pé, e pouco a pouco cada um deles começa a sumir na escuridão. Um deles joga um sinalizador para enxergar o inimigo, e assim que vem a criatura começam a disparar. Os militares da central se desesperam, e podemos ver a sombra da criatura prestes a atacar um último soldado. Passamos para o presidente. Ele está explicando para Karasuma que nesse mundo existem pessoas vivendo com pouco, e a razão para elas viverem assim é dar suporte aos ricos. O homem fala que os fracos existem para os fortes conseguirem sobreviver, e esse é o propósito da turma 3E da escola Kurogigaoka, onde os piores alunos são mandados para essa classe, o que incentiva o resto dos adolescentes do colégio a terem boas notas e se comportarem bem, para não acabar nessa turma. Passamos para 3E, onde a criatura chamada de Koro Sensei é o professor. Ele é a mesma ameaça que vimos os militares enfrentando anteriormente. Os alunos sacam armas e começam a disparar na criatura, porém Koro desvia das balas com grande facilidade, enquanto faz a chamada da turma. Nagisa conta como tudo isso começou, comentando que eles são aprendizes de assassinos e devem eliminar o Sensei, revelando que isso teve início quando entraram no terceiro ano do ginasial, que corresponde aos últimos anos do nosso ensino fundamental. Nós temos um flashback do começo das aulas, e o professor faz um discurso para toda a escola. O homem diz para os alunos planejarem com cuidado seus estudos. Assim não vão acabar como os exilados da turma 3E, então todos começam a rir dos coitados. O homem reforça que os alunos do prédio principal não devem interagir com os da classe 3E. Nagisa está observando a garota que ele gosta, mas o rapaz encontra dificuldades em conseguir interagir com ela, por causa das políticas elitistas da escola, dando aquele gostinho de amor proibido entre adolescentes. A turma dos exilados chegam na sala, e nós vemos que fica em um prédio antigo e separado do principal. Koro se apresenta para os alunos e explica que ele é responsável por explodir parte da Lua, e que planeja fazer o mesmo com a Terra até março do ano que vem. Karasuma comenta que o que dirá a seguir é altamente confidencial, que somente os líderes dos países mais poderosos sabem disso, para evitar um pânico generalizado. Ele revela que o objetivo dos alunos é eliminar Koro, para a criatura não destruir o planeta. O homem pega uma faca da maleta e tenta ferir Koro, mas o sensei desvia sem grandes dificuldades, e ainda tira uma onda arrumando o cabelo do homem. Karasuma explica que a criatura consegue atingir a velocidade Mach 20, ou seja, 20 vezes a velocidade do som. O homem comenta que os alunos vão usar balas e facas especiais para bater o sensei, que foram produzidas pelo Ministério da Defesa, e não causam danos em seres humanos, mas são capazes de ferir a criatura. Koro pega a pistola e atira no seu tentáculo, arrancando o membro e assustando os estudantes. Então nós vemos que o monstro consegue se regenerar quase instantaneamente. Koro diz que fez um acordo com o governo japonês, revelando que não liga em ser assassinado, desde que vire um professor da turma 3E. O sensei está proibido de machucar os alunos, e os motivos dele propor esse acordo são desconhecidos, mas o trato tem uma recompensa de 10 bilhões de ienes para quem trazer a cabeça de Koro. Voltamos para o presente, e vemos que Karasuma ficou responsável por treinar os adolescentes. Uma assassina profissional chamada Irina Yelavich foi contratada para ajudar. Ela é extremamente habilidosa, e a sua missão era abater Koro, mas falhou na tarefa e virou professora de inglês dos alunos, além de dar dicas de como finalizar o sensei. Mais tarde vemos que Karasuma está ensinando os alunos a como utilizar a faca, e nós vemos que os adolescentes estão praticando com um boneco que tem o rosto do sensei. Em outro dia, Nagisa mostra para 3 colegas as anotações que fez sobre Koro, como a cor do rosto da criatura que muda conforme o humor dele. Vermelho significa aborrecimento, rosa é quando Koro está com sono ou apaixonado, já as listras é quando ele está zoando com alguém ou sendo sarcástico. Os rapazes dizem para Nagisa que isso é inútil, e eu discordo totalmente, já que saber o que o sensei está sentindo pode dar uma enorme vantagem na hora de armar uma armadilha contra ele, bem como observar seus comportamentos e personalidade. As anotações do garoto são certamente preciosas, para elaborar planos de acordo com as fraquezas que vão sendo descobertas com o passar dos meses, pois se o material criado pelo governo é capaz de feri-lo, com certeza existem mais coisas que podem ajudar na tarefa de finalizá-lo. Terasaka, Yoshida e Muramatsu tentam manipular Nagisa para executar um plano que ele se sente desconfortável em participar. Algum tempo se passa e Koro dá a tarefa de escrever um poema. O garoto termina rapidamente, e o sensei pede para ver como ficou. Nagisa esconde uma faca atrás do papel para tentar pegar o sensei desprevenido, mas Koro segura a lâmina usando o tentáculo. Então o rapaz larga a faca
faca e dá um abraço aparentemente inofensivo no professor. Porém, Nagisa está com uma granada pendurada no pescoço, que explode e joga o garoto no chão. Terasaka, Yoshida e Muramatsu comemoram, dizendo que os 10 bilhões são deles. Kayano corre para ver o estado de seu colega, e os rapazes comentam que era uma granada de bolinhas anti-sensei, e por isso não finalizaria Nagisa. Koro aparece pendurado no teto, e explica que consegue trocar de pele uma vez por mês, e por isso escapou das bolinhas anti-sensei que estavam na granada. Então o sensei se irrita pelo fato dos 3 rapazes terem colocado a vida de seu próprio colega da classe em risco. Koro desaparece, e volta com as placas das casas dos amigos e familiares dos 3 rapazes, dizendo que não pode machucar os alunos por causa do acordo, mas que irá ferir pessoas próximas dele se tentarem isso novamente. O monstro até ameaça apagar todos na Terra, e deixar somente os alunos da turma 3E no planeta. Então ele se acalma e diz que os adolescentes têm um longo caminho para se tornarem assassinos, e elogia Nagisa, dizendo que o garoto conseguiu passar por suas defesas, mas que assassinar só vale a pena se sentirmos orgulho disso, deixando os outros felizes, ao contrário dessa tentativa que colocou a vida de Nagisa em risco. O garoto não deveria ter aceitado participar desse plano. A granada estava com bolinhas anti-sensei, porém Nagisa podia se ferir com a explosão da pólvora, e isso só não aconteceu pois Koro cobriu o garoto com a pele. Kayano pergunta qual é o nome do sensei, e ele responde que não tem um. Então a moça propõe chamá-lo de Koro Sensei, que significa professor duro de matar. Ele gosta e fica animado com seu nome. Algum tempo se passa, e os alunos conseguem prender o professor em uma armadilha, após usarem como isca uma revista adulta para homens. Então eles tentam disparar contra Koro, mas ele começa a se mover de um lado para o outro dentro da rede, e acaba escapando após girar várias vezes. Koro diz que como castigo irá dobrar o dever de casa hoje, e Nagisa anota em seu caderno que a criatura demonstrou um comportamento mesquinho. Um novo aluno chega na turma 3E, seu nome é Karma Akabane, e ele era um estudante do prédio principal e tinha boas notas, mas acabou sendo mandado para a turma dos exilados após se meter em uma briga. Koro dá as boas-vindas para Karma e aperta a mão do garoto, mas ele machuca o seu tentáculo, então Akabane começa a rir, revelando que cortou alguns pedaços da faca anti-sensei e colou na sua mão, zombando que Koro caiu num truque tão simples. Nagisa diz que Karma é bom em lutar e enganar os outros, e talvez seja o melhor para cumprir a tarefa de assassinar o sensei. Os adolescentes chegaram mais perto de seu objetivo quando montaram armadilhas para o sensei, o que é o correto a se fazer, já que a alta velocidade da criatura inviabiliza qualquer tentativa de um confronto direto, visto que nem mesmo os militares tiveram sucesso nesse tipo de abordagem. Até agora vimos que as únicas coisas que podem ser usadas contra Koro seria o material criado pelo governo e revistas adultas, já que ele aparenta apreciá-las bastante. Porém, os estudantes poderiam pensar melhor na hora de capturá-lo. Por exemplo, se a rede fosse feita com o material anti-sensei, dificilmente ele iria escapar e conseguir desviar dos tiros facilmente daquela forma. E o Koro Sensei também permite por várias vezes que os alunos cheguem próximo dele quando está com a guarda baixa, já que ele sofreu o ataque com a granada e também a brincadeira de Karma com o aperto de mão. Isso abre espaço para criar outros tipos de planos, tendo algum tipo de amizade ou vínculo com o Sensei, para poder atacá-lo em um momento que ele estiver com sua guarda baixa. Depois de conhecer Karma, nós vemos Koro voando ao lado de 2 jatos, enquanto corrige a tarefa de Akabane e pensa no que fazer para colocar o garoto na linha. Outro dia se inicia e o novato coloca um polvo morto na mesa do Sensei, para tentar irritar o monstro que tem tentáculos. Porém Koro não dá bola e prepara alguns takoyaki usando um animal e um míssil que tinha pego anteriormente dos jatos, tirando uma com a cara de Karma. Ele também pinta uma decoração de polvo nas unhas do garoto. Passamos para a aula de culinária. Karma pega a panela com a comida que as estudantes estavam cozinhando e joga longe. Então Koro usa sua super velocidade para recolher o alimento no ar, usando um conta-gotas, e depois disso veste o garoto com um avental fofinho. Com isso, vemos que as tentativas de Karma de irritar o sensei não estão funcionando. O rapaz se isola e começa a pensar sobre a vida, se lembrando de quando arrumou uma briga, e o professor Kensaku ofereceu apoio, dizendo que o garoto fez a coisa certa e sempre estará ao seu lado, apesar das constantes brigas. Nagisa chega ao local, e Karma pergunta que tipo de cara o sensei deles é. O rapaz responde que Koro é um bom professor. Apesar de ser estranho e uma ameaça para o planeta, ele fala que o pessoal acha que o sensei ensina muito bem. Koro chega lá e pede para Karma continuar tentando finalizar, para ele poder melhorar as habilidades assassinas do rapaz. O novato pergunta se professores arriscam a vida por seus alunos, e o sensei responde que sim. Então o garoto engatilha a pistola anti-sensei e salta do morro. Karma fecha os olhos e se lembra da briga. Com isso, nós vemos que ele fez aquilo para proteger um aluno da turma dos exilados, que estava sendo humilhado por valentões. Kensaku fica zangado ao descobrir que o garoto estava defendendo um aluno da turma E, dizendo que Karma será responsabilizado se a surra afetar o desempenho escolar dos alunos da elite que apanharam. O professor só apoiou o garoto no começo por causa das notas que ele tinha, mas mostrou a sua verdadeira natureza, já que não se importou com o aluno da turma dos exilados que estava sofrendo bullying, e sim com as notas dos estudantes do prédio principal. Voltamos para o presente. O plano de Karma é atirar no professor quando a criatura vier o salvar. Porém, Koro usa sua alta velocidade para chegar por trás do rapaz e construir
uma espécie de teia com seus tentáculos, para amortecer a queda. O sensei diz que o plano de Karma foi excelente, e explica que o corpo do rapaz não resistiria se ele tentasse o segurar em alta velocidade. Já por outro lado, se fosse lento, o rapaz poderia acertar ele com a arma, por isso optou por usar a teia. Karma deixa o local, e diz que um dia irá finalizar Koro, e o sensei fala que estará esperando por isso. Karasuma está conversando com seu superior no Ministério da Defesa. O chefe do homem diz que já se passaram 2 meses desde que Koro destruiu parte da lua, e que os líderes mundiais decidiram confiar essa tarefa aos japoneses. Porém, ainda assim, as outras nações enviam satélites e mísseis militares para tentar destruir o monstro. Então o militar diz que está preocupado que um desses armamentos dos outros países possa destruir o Japão, comentando que Koro parou um desses ataques, e que isso é irônico. Ele acrescenta que nenhum progresso está sendo feito, e se continuar assim, não conseguirão impedir que o monstro destrua o mundo em março. Karasuma se desculpa, e o militar diz que vão enviar uma nova aluna para a turma, que é uma assassina, mas o chefe alerta que ela ainda não está em sua forma perfeita, e por isso pode sair do controle. Algum tempo se passa, e nós vemos que a nova estudante é uma robô, controlada por uma inteligência artificial. Então Koro começa a rir, mas diz que recebe ela com os braços abertos. Karasuma fala que Koro não pode ferir a aluna nova, mesmo ela sendo uma inteligência artificial. O robô revela o seu arsenal de metralhadoras e escopetas, disparando as munições anti-sensei. Koro desvia com facilidade, e diz que é um armamento pesado, mas que já está acostumado com isso, visto que os seus alunos usam essa tática com frequência. Karasuma fala que a inteligência artificial tem a capacidade de coletar dados e evoluir. Então a robô diz que a cada dia que passa, ela tem uma probabilidade maior de eliminar Koro, graças aos algoritmos que ficam cada vez melhores, sendo que as chances dela bater o sensei antes da formatura são de mais de 90%, segundo ela mesma. Porém, se ela continuar atacando apenas com armas, eu não acho que seria possível finalizar o Koro. Talvez se ela e os alunos fizessem um plano juntos, a classe teria mais chance de chegar ao objetivo final. Porém, os alunos estão com raiva da robô e aprendem com uma corrente, já que ela fica disparando sem parar durante as aulas, e com isso atrapalha o aprendizado deles. A robô também fica enchendo o chão de bolinhas anti-sensei, que os outros alunos têm que ficar recolhendo para deixar a sala limpa. Koro tenta ajudar a inteligência artificial, explicando que ela tem que tentar se enturmar. Então o sensei quebra a corrente e entrega dados que ele anotou sobre os alunos da turma. A robô fica a noite inteira lendo os arquivos, para conhecer os alunos melhor e se enturmar com eles. Um novo dia de aula começa, e a inteligência artificial resolveu criar um aplicativo para ajudar os seus colegas a assassinar Koro, comentando que irá suspender as suas tentativas de eliminar a criatura, para aprender a trabalhar em equipe. Ela está bem mais solta e carismática, parecendo que é realmente uma pessoa e não uma robô. Kayano propõe chamar a inteligência artificial de Hitsu, e todos gostam da ideia. O sensei chega na sala e um garotinho quebra o teto para entrar lá, assustando os alunos. O nome do rapaz é Itona, e ele entrou pelo telhado para provar que é o mais forte da sala. O instrutor do novato chega logo em seguida, e se apresenta pelo nome de Shiro, que significa branco. Hitsu comenta que conhece o garoto, e diz que recebeu treinamento de assassinato com ele. Itona se levanta e revela que é irmão de Koro, e que tem como objetivo eliminar o sensei para provar que é o mais forte. Um duelo é organizado. Shiro propõe que Koro deve morrer se for jogado para fora da arena, e o professor concorda com essa regra. A luta começa, e Itona corta um tentáculo do sensei, então nós vemos que o garoto também tem os seus. Koro se lembra de uma cena marcante de seu passado, e fica enfurecido, perguntando onde Itona conseguiu os tentáculos. O garoto lança ataques consecutivos, e o sensei precisa usar a sua técnica de fuga, trocando de pele e se pendurando no teto, assim como fez a armadilha com a granada. Shiro comenta que Koro gastou muita energia para trocar de pele e regenerar o tentáculo, explicando que quanto menos energia o sensei tem, menor é a velocidade que ele consegue se mover. Itona diz que é o mais forte e continua atacando, destruindo a sala e ferindo seu irmão. O sensei está em apuros, e Hitsu comenta que a velocidade dele diminuiu quase pela metade, e que as chances de Koro ser abatido no próximo ataque são de 60%. Nagisa está segurando uma faca anti-sensei, e diz em seus pensamentos que não quer que o professor seja eliminado por Itona. Então o irmão de Koro ataca mais uma vez, mas de repente os tentáculos do garoto começam a derreter após o golpe. Então vemos que o professor pegou a faca de Nagisa, sem o garoto perceber, e usou para armar uma armadilha contra o seu irmão. Koro diz que se Itona quiser o eliminar, deve permanecer na sala com os outros alunos, adquirindo experiência e aprendizado. O sensei cobre Itona com a pele para ele não se machucar e depois o joga pela janela. Koro começa a rir e nós vemos que ele está com as listras verdes e amarelas no rosto, que surgem quando ele está zoando alguém. Shiro carrega Itona nos ombros e começa a ir embora. O sensei tenta tocar no homem, dizendo que tem perguntas a fazer, mas os tentáculos da criatura derretem e vemos que Shiro está usando uma roupa fabricada com material anti-sensei. O Koro sensei estava com a sua velocidade bastante reduzida e não poderia usar novamente a sua troca de pele, além do fato dele demonstrar estar confuso e com raiva. Juntando todos esses fatos, nós temos uma ótima oportunidade para bater o sensei. Os alunos poderiam ter atirado pelas costas do sensei, ou até mesmo terem lançado uma granada, que poderia ter eliminado Koro, já que o sensei estava distraído lutando contra seu irmão. Após o toque na roupa de Shiro, a cena do passado de Koro é mostrada novamente, e dessa
dessa vez uma mulher aparece no meio daquela destruição. Nagisa pergunta o motivo de Koro lecionar na turma dos exilados, e o sensei responde que decidiu se tornar professor para cumprir uma promessa que fez a uma pessoa, dizendo que revelará tudo se conseguirem o derrotar e salvar a Terra, o que seria meio difícil, já que teoricamente ele estaria morto, né? Então Koro decide dar um intensivo durante o final de semana, com o objetivo de aumentar as chances dos estudantes conseguirem finalizá-lo. O sensei está usando sua velocidade de Mach 20 para ajudar simultaneamente todos os alunos. Kanzaki pergunta se Koro não fica cansado ao manter tantos clones, então ele aponta para a janela e nós vemos uma das cópias descansando lá fora. Depois vemos Irina, que está dando aula de inglês para a turma, e os alunos pronunciam o nome dela errado, chamando a professora de Big Sensei, em vez de Vich Sensei. E essa é uma piadinha com a dificuldade que os japoneses têm em aprender inglês, já que nós brasileiros temos bem mais facilidade com esse idioma, visto que também somos americanos, só que do sul. Mais tarde, as garotas e a professora Irina estão dando uma festa do pijama. Elas se reúnem para conversar e Koro aparece no lugar, vestido como uma das garotas e usando uma peruca. Então as alunas começam a perguntar sobre a vida amorosa do sensei, e ele fica desconfortável e escapa do local. Karasuma recebe uma ligação sobre uma importante mudança, que irá começar no dia seguinte. Então Koro aparece lá e diz que as estudantes estão o forçando a falar de sua vida amorosa. O homem pergunta se essas histórias são de quando ele tinha 2 braços, e nós vemos que o sensei fica um pouco triste ao ouvir isso, e se lembra novamente da mulher. Porém dessa vez ela está segurando um dos tentáculos de Koro. Karasuma mostra o relatório que escreveu sobre o progresso das habilidades de assassinato dos estudantes. Ele informa que aumentaram bastante, mas Koro diz que ainda não é o suficiente para os adolescentes o derrotarem. Passamos para Nagisa. Ele está indo conversar com Ayaka, que é a garota que ele gosta, mas de repente chega um aluno do prédio principal e manda uma de Kiko para cima do garoto. O novo assistente de Karasuma chega na escola. O nome dele é Takaoka, e ele será responsável por ajudar na preparação física dos alunos. O homem compra doce para os estudantes e tenta fazer amizade com eles. Karasuma observa a cena e conta para Koro que Takaoka e ele foram da Brigada Aérea Japonesa, comentando que falaram que Takaoka é um instrutor melhor do que ele, já que ele está demorando para fazer progresso na sua missão segundo o Ministério de Defesa. Os alunos demonstram estar gostando mais de Takaoka, e o homem diz que eles são uma família. E eu não sei vocês, mas eu fico desconfiado quando vejo alguém com esse papo de somos uma família. A noite chega e Irina se reúne com Karasuma. Ela conta que descobriu que Takaoka considera Karasuma inferior, e por isso se ofereceu para ser instrutora. Irina diz que o plano de Takaoka é se aproximar de seus alunos como se fosse da família, e depois assumir o comportamento de um pai violento e ditatorial. A Vich Sensei entrega uma foto com os alunos de Takaoka com as costas chicoteadas. Opa, foto errada. Essa aqui é a correta. E nós vemos o novo quadro de horários, onde Takaoka estipulou que os alunos devem treinar das 12 às 21 horas, o que é bem pesado. Os adolescentes estão correndo em um percurso, e Kanzaki começa a passar mal. A garota diz que não aguenta mais, e que quer o Karasuma Sensei de volta. Então o homem agride a moça e ameaça continuar com a violência. Mas felizmente Karasuma aparece e segura o punho do covarde, dizendo que os adolescentes são alunos do ginasial antes de serem soldados. Takaoka fala que os estudantes devem ser disciplinados para serem alguém na vida, então ele propõe um desafio, onde Karasuma deve escolher o melhor aluno que treinou para enfrentar Takaoka. O homem diz que irá embora e reconhecerá que o método de Karasuma é melhor, se o estudante escolhido conseguir o acertar com uma faca ao menos uma vez. O maluco fala que será uma lâmina de verdade, já que ele é um humano, e comenta que aceita como uma facada se o estudante encostar a lâmina nele, já que nenhum dos alunos teria coragem para dar um golpe profundo. Karasuma faz um discurso para os alunos, dizendo que o mínimo que eles merecem pelo acordo é a garantia de uma vida escolar normal, e por isso não precisam pegar naquela faca se não quiserem. Karma está em cima do telhado da escola, mas Karasuma decide perguntar se Nagisa quer participar do desafio, o que surpreende a todos, já que o forte do garoto não é o combate. Nagisa aceita, e Karasuma alerta que Takaoka levará isso a sério. Koro está observando tudo, enquanto o maluco diz que mesmo em desvantagem irá derrotar o recruta aterrorizado, e todos vão ver como ele é superior. O garoto segura a faca e começa a se aproximar de Takaoka. Nagisa usa o seu olhar para deixar o homem hipnotizado, e assim consegue encostar a lâmina no pescoço do instrutor, que se irrita e chama o garoto de pirralho, exigindo uma revanche. Nagisa agradece pelos treinamentos, mas diz que o instrutor deles é Karasuma. Então o rapaz se desculpa e pede com educação que Takaoka vá embora. O homem promete que irá voltar, e os colegas de Nagisa correm para abraçá-lo. Karasuma comenta que o rapaz tem um talento nato para o assassinato, porém Takaoka não sabia disso e baixou a guarda. A decisão de escolher Nagisa em vez de Karma foi bastante inteligente, já que Karma iria tentar uma luta corpo a corpo contra Takaoka, e o homem certamente venceria, já que é um militar com anos de treinamento. A aparência inofensiva de Nagisa pode ser uma grande vantagem para ele. Isso me faz lembrar o gato de botas, que faz aquela carinha de pena para enganar os seus oponentes. Um novo dia de aula começa e o tempo está chuvoso. Koro aparece com a cabeça inchada por causa das gotas de chuva. Ele se mostra preocupado e pega recipientes para as goteiras do telhado. Então Nagisa anota em seu caderninho que o sensei parece ter algum tipo de fraqueza ou medo de água, e isso é algo que definitivamente podemos usar contra ele no futuro. Okudai entrega um veneno que fez para
para Koro. Ela diz que colocou muito esforço nisso e pede para o professor beber. Todos começam a rir e o sensei diz que essa é uma maneira sincera de tentar assassinar alguém. Então ele aceita beber e diz que tem gosto de soda cáustica, que é prejudicial para humanos, mas não para ele. Ok, o estômago dele parece ser extremamente forte, porém Okuda teve uma ótima ideia com uma péssima execução. Se ela queria finalizá-lo por envenenamento, e lembrando que a gente está lidando com uma situação fictícia, tudo que vai ser falado daqui pra frente é para lidar com o Koro Sensei. Okuda deveria começar a entregar alguma substância diariamente para o Koro Sensei, como um café por exemplo, e fazer isso durante dias, sempre dando um café para ele com sabor e cheiros diferentes, misturando canela um dia, baunilha em outro e assim por diante, até conseguir a confiança do Sensei, e fazer ele ficar acostumado e com a guarda baixa, e em um dia desses preparar um café com um material anti-Sensei moído dentro. Com certeza se ele tomar esse material ele sofreria consequências, mesmo que isso não o finalize, poderia deixar o Sensei atordoado para que a turma tentasse dar o golpe final. Depois disso nós vemos Koro brincando com os alunos, ele assume uma forma mais fina e consegue se enfiar no meio das frestas de madeira, o que é mais uma habilidade para notar e ficar atento na hora de planejar uma armadilha. Mais tarde, Koro leva os estudantes para o pátio, com o objetivo de ensinar uma lição. Ele explica que um assassino confiante deve ter sempre um plano reserva, se o primeiro vier a falhar, e fala para eles não se prenderem somente a esse assassinato, já que ele poderia ir embora da classe um dia ou ser abatido por outro assassino. Koro voa até o espaço e traz um satélite militar para a escola. Ele explica que é um super ser com capacidade de destruir a Terra, e que irá desaparecer se os estudantes não mostrarem que tem uma segunda lâmina para o eliminar, ou seja, um plano B. O sensei chama Okuda e fala que não importa o quão potente seja o veneno, que isso não faz diferença se o assassino não tiver aptidão verbal para enganar os outros, comentando que assassinos magníficos se sobressaem em tudo. Passamos para outro dia de aula. Koro diz que as provas de fim de período se aproximam, e com isso ele estabeleceu uma meta para os alunos o assassinarem. Ele explica que cada aluno que for melhor em uma matéria poderá atirar em um dos seus tentáculos, o que deixa Koro lento e aumenta as chances dele ser abatido. Então o sensei dispara em um tentáculo, e mostra que como resultado a qualidade de seus clones diminuíram, já que um deles é um clone em miniatura. Karama comenta que o sensei só está falando isso da boca pra fora, com o objetivo de motivar eles a estudar, e Koro começa a rir ao ouvir isso. Karasuma passa pela sala e nota que os alunos montaram grupos de estudos, e estão se esforçando bastante. Nakamura está estudando inglês no caminho até sua casa, então Koro aparece e diz que irá ajudá-la a aprimorar suas habilidades do idioma. Ele voa com a garota até Hollywood para ouvir o inglês dos nativos. Ele também leva Kayano até a Torre de Pisa, para a garota calcular o ângulo de inclinação da estrutura. Também vimos uma cena do sensei voando com Karama no espaço, o que não faz muito sentido, já que era para o garoto estar morto, mas vamos relevar, né? Koro diz que está ansioso pelas provas de fim de período, enquanto folheia o álbum com as fotos das viagens que fez com os alunos. Algum tempo se passa e o sensei está anunciando o resultado dos exames. Ele revela que os melhores alunos em língua inglesa, ciências e matemática foram Nakamura, Okuda e Karma. Koro diz que está feliz e que a média dos demais alunos aumentou também. Então os adolescentes começam a pedir que o sensei cumpra a promessa que fez. Koro concorda e diz que eles podem cortar 3 de seus tentáculos. Porém Terasaka, Yoshida e Muramatsu vão até o quadro e revelam que conseguiram as melhores notas em economia doméstica. Então os alunos vão poder destruir 6 tentáculos ao invés de 3. Os estudantes começam a comemorar e o sensei diz que se perder tantos membros ficará muito lento e acabará morrendo. Eles começam a planejar a finalização. Karma está usando seu talento em matemática para calcular a quantidade de água necessária para o plano, já que H2O é um dos pontos fracos de Koro. Eles até construíram uma estrutura em volta do satélite militar. Então nós vemos que Takaoka está observando os alunos de longe, planejando a sua vingança. Nagisa está ajudando as garotas a carregar os materiais para a armadilha. Ele se atrapalha e deixa as garrafas PET caírem no carrinho. Ayaka recolhe uma e entrega para Nagisa. Ele agradece e diz que o yukata fica bem nela, que é uma vestimenta semelhante ao kimono, porém mais casual. Ayaka diz que Nagisa está mais feliz ultimamente. Ele sorri e as suas amigas acabam quebrando o clima, chamando ele para ajudar a empurrar o carrinho. Mais tarde, vemos que os alunos sobem no telhado para observar os fogos de artifício do desfile que está acontecendo. Kayano pergunta se amanhã eles vão realmente conseguir finalizar Koro, e Nagisa responde que sim, se trabalharem duro. Nakamura comenta que a professora Yukimura falava assim, que a mulher sempre tentava os motivar, mesmo eles sendo da turma dos exilados. O grupo comenta que a professora sumiu quando foram para o 3º ano, e que não sabem onde ela está. Koro surge no telhado e diz que está ansioso para ver como os alunos vão se sair no assassinato, e que não devem pegar leve com ele. O dia começa e os alunos se equipam com as armas e facas que estão guardadas na sala de aula. O sensei é preso no satélite, e só depois disso eles revelam as mangueiras e barris de água. O plano é destruir 6 tentáculos de Koro para diminuir a sua velocidade
cidade, e com isso deixar ele preso embaixo d'água. Nagisa diz que vem anotando os pontos fracos do sensei e percebeu que ele fica inchado e fugiu das goteiras durante o período chuvoso. Então os alunos destroem os 6 tentáculos de Koro e criam uma chuva de água usando as mangueiras, e logo após isso disparam na cabeça da criatura, usando as munições anti-sensei. As balas estão prestes a atingir Koro. Ele parabeniza seus alunos por terem chegado tão longe, mas de repente um enorme clarão surge, seguido de um alto barulho. A estrutura é destruída e os alunos são jogados no chão. Então eles percebem que Koro está dentro de uma pequena esfera. O professor explica que é uma proteção cristalizada com energia de alta densidade e que nessa forma não pode ser afetado por água ou balas anti-sensei, sendo essa sua defesa absoluta. Karma não acredita e atira na esfera, mas nada acontece, e Koro informa que nem mesmo uma bomba nuclear poderia destruí-la. Porém, essa proteção se desfaz em 24 horas. Um dos alunos dá a ideia de colocar a esfera em uma piscina cheia de bolinhas anti-sensei, para Koro derreter quando voltar para sua forma normal, mas ele responde que poderia explodir os arredores, como fez alguns minutos atrás. Até que de repente Kanzaki desmaia, e em seguida mais alunos começam a desmaiar. Kayano diz que eles estão com febre, então Takaoka chega ao local e fala que infectou esses alunos com um vírus modificado artificialmente, e que os adolescentes vão morrer dentro de 3 dias. O homem mostra que o único antídoto que existe está com ele, e diz que virou uma chacota no Ministério de Defesa, após perder para Nagisa. Então Takaoka pede a esfera de Koro em troca do antídoto. Karasuma diz para Irina que as vidas dos alunos estão em risco, e por isso ele não tem escolha. O instrutor se aproxima para pegar a esfera, e Koro fala que essa negociação é suspeita, e Takaoka pode não entregar os antídotos. Itona estava escondido no carro, e ataca Karasuma com os tentáculos. Karma e Nagisa começam a correr do irmão do sensei, mas o garoto se sente preocupado em deixar seus amigos, então Koro diz para ele se concentrar primeiro em parar Itona. Na escola, os alunos estão cuidando dos que foram envenenados, fazendo as compressas e dando medicamentos. Kayano corre para buscar um pouco de água e nós vemos um dos vilões prestes a atacá-la. Os garotos sobem em uma torre para escapar de Itona, porém ele os alcança e destrói a escada que Nagisa estava subindo. Então o rapaz joga a esfera para Karma. Akabane usa uma faca anti-sensei para se defender de Itona, porém acaba deixando a lâmina cair ao se esquivar de um golpe. Itona levanta Karma com os tentáculos, e o garoto consegue escapar após bater com a esfera na cabeça do irmão do sensei. Ele tenta escalar a torre se pendurando, mas Itona o derruba até onde Nagisa está. E não faz o menor sentido que Nagisa ainda esteja pendurado nessa escada, já que é só ele pular na plataforma que está logo abaixo. Karma começa a enrolar Itona, dizendo que entregará a esfera, e podemos notar que o céu está escurecendo aos poucos. Ele finge que irá entregar a esfera, mas chuta ela para o seu colega. Então começa a chover e a água faz com que os tentáculos de Itona se enfraqueçam. Nagisa usa a lâmina para cortar os tentáculos do garoto. Koro comenta que seus alunos sabiam que iria chover, e por isso escolheram esse dia para o assassinato. Então o sensei pergunta se Itona gostaria de se juntar à turma 3E. Nagisa recebe uma mensagem de Hitsu e volta até a escola. Ele está com a esfera em uma sacola e Takaoka diz que a hora de brincar acabou. O homem mostra que capturou Kayano e revela que irá jogar ela no cimento com as bolinhas anti-sensei, para fazer com que a criatura não se exploda para fugir da armadilha. Nagisa se emociona e diz que Koro não os desprezou por serem da miserável turma 3E. Então o garoto se ajoelha e implora para que sejam eles que deem um fim ao sensei, e não Takaoka. O homem diz que essa é uma cena fantástica. Ele empurra a cabeça de Nagisa no barro e pega a sacola da mão do rapaz. Takaoka abre a sacola e vê que tem uma bola dentro em vez da esfera. Então Karma aparece com o objeto verdadeiro na mão, acompanhado dos outros alunos. Um instrutor maluco é colocado em sua própria armadilha, e Koro diz que Okuda fez um ótimo trabalho produzindo o antídoto. O sensei também elogia Nagisa, dizendo que ele fez uma bela atuação quando se curvou e implorou. Algum tempo se passa e nós vemos que entregaram Koro para o Ministério da Defesa. Karasuma explica para os alunos que os militares criaram um abrigo de ponta para eliminar o sensei, e que o que os estudantes fizeram foi digno de assassinos profissionais, e por isso merecem tal respeito e honra de estarem lá. Koro ainda está na forma de esfera e deixa suas últimas palavras para os seus alunos, dizendo que eles se desenvolveram muito e que está tudo bem em sentir um pouco de frustração por não terem conseguido o eliminar. Os militares enchem um abrigo com bolinhas anti-sensei, e Koro fala que não há felicidade maior para um professor do que ver todos os seus alunos evoluírem, e que está muito feliz por ter sido o sensei deles até o fim. Então os militares explodem o local e é anunciado que a super criatura foi completamente destruída. Os membros do Ministério de Defesa comemoram, mas os adolescentes ficam tristes e choram. Então Koro oferece um lenço para Nagisa, revelando que estava vivo. Os militares se assustam e saem correndo, enquanto Karasuma ri ao ver Koro lá. Bom, esse plano estava condenado a falhar, já que o Koro Sensei disse que podia explodir e destruir as esferas, e que aquele cristal era praticamente inquebrável. Porém, existe um plano que poderia ser usado para acabar com Koro. Aproveitando que ele está na sua forma imóvel, Koro poderia ser levado até o mar, juntamente com um aluno para ser usado como cobaia. Eles poderiam colocar as esferas dentro de uma caixa de acrílico ou policarbonato, parecida com as usadas para mergulhar com tubarões. E já que o Sensei tem 24 horas até voltar à sua forma normal, eles poderiam construir um caixão dele
esse com uma segunda caixa, onde um refém, quer dizer uma cobaia, seria colocada com um respirador, impedindo que o Koro Sensei se explodisse para escapar das bolinhas. Lembrando que eles deveriam transportar o Sensei ao lado da pobre alma escolhida o tempo todo, juntamente com as bolinhas anti-Sensei cercando a esfera para ele não acabar voltando à sua forma original, para escapar do plano. Dessa forma, quando ele voltasse à sua forma normal, estaria cercado por água, e também pelas bolinhas que acabariam finalizando o Koro Sensei. E ele não iria explodir, pois estaria ao lado de um aluno que, segundo o próprio Sensei, ele não poderia machucar e protegeria com a sua vida. Além de tudo isso, parece que ele não sabe nadar, segundo algumas informações do próprio anime. Após falhar a explosão e o Koro Sensei escapar da instalação, o segundo período começa, e nós vemos que a turma 3E voltou a ser a classe dos assassinos. Itoná retornou para a sala, e Shiro diz que há mais uma criatura na classe, além de Itoná. O presidente fala para Karasuma que por conta do Koro, as crianças da turma dos exilados estão lentamente ganhando mais confiança, comentando que isso é ruim, já que os adolescentes da turma 3E precisam viver sem esperanças, para manter o equilíbrio entre os alunos do prédio principal e os exilados. O que aconteceu naquele flashback do passado de Koro é finalmente revelado, mostrando que Yukimura pediu para Koro cuidar dos alunos dela. A mulher também comenta que sabe que ele será um professor maravilhoso. Então terminamos com a cena de pequenos tentáculos saindo da cabeça de Kayano, o que nos remete ao que Shiro disse anteriormente, sobre ter outro aluno especial na classe. Pessoal, eu vou dar uma pequena explicação sobre esse final. A mulher que aparece nessa cena é Yukimura, a mesma professora que os estudantes estavam falando durante os fogos de artifícios, que era a sensei deles no ano anterior. O filme é baseado em um anime, e por isso ele não explica algumas coisas, deixando alguns mistérios no ar, que serão respondidos na animação, e nós iremos resumir o anime em breve, no Resumindo Animes. Fala galera, esse foi como derrotar Assassination Classroom. O que vocês acharam do vídeo? Vocês acham que conseguiriam eliminar o Koro Sensei? Ou você simpatizou tanto com ele que não iria tentar finalizá-lo? Me contem nos comentários. E se você vivesse em um mundo onde um cometa gigantesco está se aproximando da Terra, ameaçando acabar com toda a vida do planeta, você acha que seria capaz de sobreviver? Eu acho que não. Quer saber o porquê? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se vocês tiverem uma classe que ensina habilidades especiais para praticar finalizações, não falte aula, pode ser que você precise dessas habilidades no futuro.